Acho que estamos ao vivo. É isso aí. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente às 8 horas e 2 minutos. Mais uma vez, pontualmente aqui com vocês. Mais uma super live, mais um super aulão. Com a galera entrando aí. Hoje, novamente, falando sobre o tema de preparo do solo, naquela série de vídeos que a gente está lançando nessas últimas semanas, né? Para quem não acompanhou, enquanto a galera vai entrando aí, né? Eu vou dando uma retrospectiva aí. A gente, nessas últimas semanas aí, na semana passada e nas próximas semanas, a gente está fazendo uma série de lives em que a gente está abordando o tema de preparo do solo. A gente viu que muita gente estava buscando é, essa questão de saber mais sobre o preparo do solo, saber mais características, mais conceitos. Então a gente buscou fazer essa série de lives e semana passada foi a live de preparo do solo voltado à cultura do milho. Hoje vai ser o de preparo do solo voltado à cultura da soja. Já de semana que vem, eu não. Eu ainda tenho que ver. Tem que conferir certinho qual cultura que vai ser. Mas na próxima semana, na próxima sexta-feira, também vai ser o preparo do solo, só que voltado a uma outra cultura. No caso, a gente está fazendo culturas de mais grandes, né? Culturas mais produzidas no Brasil, pode-se dizer. Então, no caso, eu falei do milho, da soja. Então, provavelmente na semana que vem vai ser voltado a alguma cultura de grande porte aqui no Brasil. Tudo bem? É, então, como é de praxe já, gostaria de falar para quem está entrando, para estar se inscrevendo aqui no canal. A inscrição de vocês ajuda muito a gente, faz com que o YouTube entregue o vídeo para vocês, avisem quando tem vídeo novo, avise quando tem as lives, né? De preferência ativar o sininho, né, junto com a inscrição. Além disso, deixar o like ajuda muito a gente, é, isso entrega a live, entrega os vídeos para mais pessoas, né? Faça com que cada vez mais pessoas estejam aqui com a gente. Além disso, vai ter nosso chat aqui, então fiquem à vontade para estar deixando aí seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. O chat é livre, é aberto, então podem ficar à vontade. Agora mesmo, já deixem aqui qual que é a cidade da onde que vocês estão falando, qual que é a atividade de vocês, a relação de vocês com o agro, se você é estudante, se você trabalha na área rural, se você é produtor rural. No caso, hoje, como a gente está abordando em relação à soja, queria saber se vocês têm um conhecimento voltado à cultura da soja. Fiquem à vontade para tá comentando aí. Beleza? Acho que é isso. Acho que é isso. O que for surgindo de informações durante a live, eu vou abordando. Tudo bem? Então, acabei esquecendo de falar. Caso surja perguntas, infelizmente eu não acabo não conseguindo responder na hora, porque eu ainda não tenho a visão do chat. Então, assim, eu acabo não conseguindo responder. Mas já tem nossa equipe que ela fica responsável por isso. Então, qualquer dúvida que surgir, qualquer pergunta, qualquer questionamento, fiquem à vontade para estar deixando, que a nossa equipe ela vai estar responsável por estar respondendo as perguntas. Caso for algo mais aprofundado, quiser uma resposta mais técnica, pode-se dizer, vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais. Aí vocês podem estar acessando lá nosso Facebook, nosso Instagram também, para estar questionando por lá. Além disso, lá também, nas nossas redes sociais, a gente deixa bastante conteúdo muito bacana. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Preparo do solo para o plantio da soja. O plantio da soja ela é a primeira etapa para garantir o estabelecimento da lavoura e também o sucesso da produtividade das plantas, sendo a sua eficiência dependente do adequado preparo e também de um bom manejo do solo. Diante disso, é imprescindível que
que o produtor ele tem um adequado planejamento de todas as operações que são realizadas na implantação da soja no campo. Então, para quem estava na live aqui de semana passada, viu que eu abordei mais ou menos esse aspecto, que é a questão ali, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores maquinários, você pode ter uma tecnologia ali te auxiliando, você pode ter pessoas ali, de certa forma, especializadas ali, mas se você não tiver um solo adequado, se você não tiver, não realizar um bom preparo do solo para implantação da cultura, no caso a cultura da soja, isso não vai se valer de nada. Por quê? Porque a soja ela, como qualquer cultura, né, ela necessita ali de um solo adequado, de um solo fértil, de um solo de preferência ali com as suas características bem definidas para ela se desenvolver de forma adequada. Então o solo ali presente precisa ser um solo ali com já corrigido, né? Então assim ele não pode ter um pH muito elevado, nem um pH baixo, tem que ter um pH ideal. Em questão de fertilidade também, ele tem que ser adubado conforme as características que ele pede. No caso, eu vou citar mais para frente, né? Mas deve ser realizado a partir de feito uma análise de solo. Então, deve ter todos esses conceitos bem alinhadinhos para você, a partir disso, implantar a cultura da soja e aí ela ter um bom desenvolvimento e consequentemente, uma boa produtividade. E um ponto é que na etapa de plantio, o produtor ele deve estar atento desde a seleção do genótipo que está sendo utilizado, os fertilizantes para suprimento dos nutrientes das plantas e também o manejo que está sendo adotado. Agora eu vou falar a seguir agora quais que são as melhores estratégias para um bom preparo e para um bom manejo do solo para desenvolvimento da cultura da soja. O primeiro ponto que eu vou estar abordando é o bom preparo e um bom manejo do solo, que ele é primordial. Vamos lá. O preparo e o manejo do solo para o plantio da soja, eles devem levar em consideração algumas características, sendo essas características químicas, físicas e também biológicas do solo. E normalmente a soja ela é cultivada no sistema de plantio convencional, que consiste no revolvimento do solo pela utilização da aração, da gradagem e da subsolagem, ou então ela também pode ser realizada pelo sistema de plantio direto, que consiste na semeadura sobre a palhada, sem que haja um revolvimento do solo. Só que é importante destacar que a adoção das práticas sustentáveis, como por exemplo a adoção desse sistema de plantio direto, ele visa o aumento da produtividade e a longevidade produtiva do solo. E o produtor ele deve assegurar que o solo esteja livre de impedimentos físicos para garantir o bom desenvolvimento radicular das plantas. Então, é aquela questão, não é assim, nossa, eu vou implantar ali o sistema de plantio direto, porque todo mundo tá fazendo isso, então com certeza eu vou ter um bom desenvolvimento ali da cultura, eu vou ter um plantio ali satisfatório, eu vou ter uma produtividade tremenda. Não, isso ele vai depender, como tudo na agronomia, na agricultura, é muito a partir do depende. Isso vai depender muito das características do seu solo, igual foi citado anteriormente, sendo essas características químicas, físicas ou biológicas, dependendo do tipo do seu solo, é sim recomendável que você realize um plantio da soja sendo no plantio direto, mas dependendo das características do mesmo, às vezes o recomendado é até mesmo o plantio convencional. Muito acaba se falando, às vezes, de um tipo de plantio e desqualificando o outro. Então, fala-se assim, eu vou fazer o plantio direto porque é melhor, porque se eu fazer o plantio convencional, o plantio convencional eu vou ficar revolvendo o solo, eu vou estragar todas as características do solo, isso não é bacana. Já o contrário, a pessoa lá faz o sistema de plantio convencional e fala mal ali do direto. Não, o direto ele é mais propenso a estar acarretando doenças e blá blá blá. E não é bem assim, não é porque você vai utilizando um sistema que você tem que descaracterizar o outro. Não, os dois podem ser utilizados, os dois são bons sistemas, só que eles têm que ser adequados a partir da realidade de cada produtor.
E tem outras condições que devem ser também observadas no preparo do solo, especificamente para o plantio da soja, como, por exemplo, presença de pragas, doenças e plantas daninhas na área, que principalmente para a cultura da soja, presença de determinados tipos de doenças, sendo a principal delas a ferrugem, pode estar acarretando numa devastação total da sua lavoura, até mesmo a própria presença de algumas pragas, como por exemplo lagartas, besouros, aí, então tem algumas pragas para a cultura da soja que eles podem estar afetando muito ela na questão negativa. Outro ponto é a cobertura do solo presente, as condições de capacidade de armazenamento e disponibilidade de água e nutrientes para as plantas, é a questão da capacidade de drenagem adequada e temperatura na faixa ideal para a germinação das sementes e para o crescimento das plantas, que é de cerca de 20 a 30 graus. Mas, citando o que eu já falei anteriormente, isso vai depender muito. Então, essa questão da forma de plantio, da utilização da palhada, vai depender do tipo do solo, vai depender também da região que você está inserido ali e da realidade que você está inserido também. Então, são características que devem ser observadas, que devem ser estudadas, que devem ser relatadas antes de você estar tomando qualquer atitude ante a implantação de qualquer cultura naquela área. E um ponto, é, deixa eu ver, estava pulando aqui. Um ponto é que o planejamento do preparo e do manejo do solo para o plantio da soja, ele tem início bem antes do momento da implantação em si. Então não é simplesmente peguei a área, plantei e pronto. Não, para o plantio é recomendado iniciar cerca de 3 meses antes, com uma análise de solo, que ela deve ser feita uma amostragem representativa de toda a área do cultivo. Aqui no caso está 3 meses, mas se puder ser feito até antes, pode sim ser feito. Mas 3 meses é um período já bacana para estar se realizando. E para isso, na amostragem, recomenda-se dividir essa área em talhões, o mais homogêneo possível, para fazer a coleta observando os seguintes pontos principais, que é a questão do relevo, do solo, da vegetação original, do uso atual e anterior da área e também a questão da profundidade do solo. Então, são diversas características que acabam influenciando. E essa é a questão da análise de solo, ela é fundamental e ela é primordial. É algo aqui que eu sempre digo para quem está sempre acompanhando as nossas lives aí, que não tem uma live que eu não falo da questão da análise de solo. Acho que teve até uma live, se eu não me engano, eu estava abordando a questão da irrigação, se eu não me engano. E acho que o pessoal até me diz, hoje ele não fala de análise de solo, mas não, no meio lá eu coloquei a questão da análise de solo, mas eu sim, tirando a brincadeira, eu costumo bem frisar porque é algo primordial, é algo ali que tem que ser realizado. Quando se fala na questão de um preparo do solo, de um planejamento de plantio, a primeira coisa que tem que ser realizada de forma prática, assim, após o escopo ali, o planejamento em si, relatado ali, não, vai ser plantado isso, vai ser feito assim, tal, tal e tal. A primeira atitude ali, prática que deve ser realizada é a análise de solo. A análise de solo ela vai dar um diagnóstico para você e, baseado naquilo, você vai saber como se portar e tomar as próximas atitudes. Você pode produzir sem realizar uma análise de solo? Pode, com certeza. Você vai ter um bom desenvolvimento, uma boa produtividade? Pode ser que sim, isso é relativo. Mas a análise de solo ela vai dar praticamente essa certeza para você que você vai ter uma qualidade do solo satisfatória, as características dela, do solo bem definidas. Após isso, fazendo o plantio, com certeza, se não houver nenhuma interferência ali externa, você vai ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, uma boa produtividade. Então, esse ponto é essencial e eu acabo frisando sempre porque é muito importante. Realize a análise de solo. E falando em análise de solo, né, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a questão que são primordiais também e muito importantes,
que é a correção e a adubação do solo. É muito importante fazer o diagnóstico da fertilidade do solo para as plantas e planejar as estratégias de manejo das adubações. As amostras coletadas no campo, lá na análise do solo, elas devem ser encaminhadas para o laboratório para análise e após a análise vai ser obtido esse diagnóstico e baseado nessas informações obtidas, você vai poder tomar as atitudes frente a uma correção e frente a processo de adubação. Então, no caso, igual eu já comentei agora mesmo, após o encaminhamento para o laboratório, é feita a interpretação da análise com base nos parâmetros estabelecidos pela pesquisa para realizar as recomendações de calagem e também do processo de adubação. E a adubação, no entanto, ela é uma etapa de alto custo para o produtor, então ela requer bastante atenção e também um bom planejamento. E a correção da acidez do solo é feita por meio da calagem. Solos ácidos, eles têm valores baixos de pH, o que acaba afetando a questão da disponibilidade de nutrientes para as plantas, conforme é possível ver na figura ao lado. No caso, a linha que está em vertical, ela demonstra o grau de disponibilidade, né? Já a que está em horizontal demonstra o pH do solo. Então, como é possível ver, a questão de diferentes nutrientes, é baseado no pH do solo, ou seja, caso o pH do solo ele for muito alto, o grau de disponibilidade ele acaba caindo, ele acaba se diminuindo. Claro que isso vai variar também do tipo de nutrientes, mas então é uma questão ali que você tem que fornecer ao solo uma quantidade ideal de nutrientes e no caso do pH do solo em específico, ele tem que ter um pH ideal para você estar conseguindo realizar uma adubação, uma fertilização de forma adequada. E um ponto é que a calagem ela também disponibiliza cálcio e magnésio para o solo, aumentando assim a sua participação no complexo de troca em superfície no solo. E outro ponto também é em relação ao gesso agrícola, que o gesso agrícola ele é utilizado com o objetivo de promover o aprofundamento das raízes no solo, pois ela promove a complexação do alumínio tóxico em subsuperfície. E é importante destacar também em relação ao gesso agrícola, que o gesso agrícola ele não é um corretivo da acidez do solo. Então, o gesso agrícola ele é um complemento para você estar realizando frente ao processo de calagem. Então, assim, não é, eu vou fazer a calagem ou vou fazer a gessagem. Não. O recomendado, se possível, é até você estar fazendo os dois. É você estar realizando a gessagem e você estar realizando a calagem. Não existem diferenças muito significativas, mas um ponto é esse, que o gesso agrícola ele não entra como esse corretivo, só que ele tem uma atuação importante, principalmente nas camadas mais profundas do solo. Então, enquanto o calcário ele atinge nessas camadas mais superficiais, o gesso ele acaba atingindo a planta nessas camadas mais subsuperficiais, no caso, especificamente no sistema radicular, e isso auxilia muito na questão de numa boa absorção da planta, né, de nutrientes e também da própria água. E um ponto é que a recomendação da adubação para o plantio de soja ela é feita com base em curvas de resposta para cada nutriente, com exceção do nitrogênio, que ele é obtido pelas plantas por meio do FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, pelas bactérias fixadoras do gênero do Rhizome. Gostaria de saber o que vocês estão achando, qualquer dúvida que tiverem, podem ficar à vontade para estar deixando aqui ao lado, que a nossa equipe vai estar respondendo. Algumas coisas, eu sei que tem às vezes alguns termos mais técnicos que acabam sendo utilizados, algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas, né? Por ser, são temas ali extensos, né? Se você parar ali para
para estar abordando detalhadamente como que funciona, assim, eu teria que ficar a noite toda aqui. Então, eu busco sempre estar baseado em artigos, baseado ali em livros, ali buscando essas informações também e buscando ali resumir de forma que fique fácil, prático e que consiga passar a melhor informação possível. Então, às vezes, nessa compactação assim, alguns pontos acabam dificultando um pouquinho a compreensão, mas igual eu já citei, qualquer dúvida, qualquer ponto ali que tenha ficado um pouco de difícil compreensão, podem ficar à vontade para estar deixando aqui nos comentários, tem os comentários aqui embaixo também, ou então em nosso chat, que a nossa equipe vai estar interagindo com vocês. Beleza? E agora, uma dica muito bacana, que é, se você tem interesse nesse assunto de preparo do solo na cultura da soja, preparo do solo na cultura do milho, preparo do solo de forma geral, para se ter altas produtividades, então se você quer saber como fazer um planejamento de plantio, as questões de análise e interpretação de solo, como fazer o controle de plantas daninhas, de pragas, de doenças. Quer saber mais sobre o processo de fertilidade do solo? Quer saber mais sobre o processo de correção do solo? Quer saber mais sobre as questões que envolvem um bom processo de adubação, as diferentes formas de plantio em relação ao plantio convencional, o plantio direto, outras formas como rotação de cultura, o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Se você gosta de saber tudo que envolve um plantio ali de forma geral, eu recomendo você estar acessando o nosso grupo de WhatsApp, que vai tratar sobre tudo isso. Devido a essa alta demanda, a gente buscou reunir ali num grupo todas essas informações. Então, nesse grupo vai conter um conteúdo exclusivo voltado a esse tema aí de preparo de solo. Lá a gente vai estar enviando e-books. Essa semana, essa semana a gente enviou um e na semana que vem também a gente vai enviar outro. Também vamos enviar lá planilhas ali para estar auxiliando nos estudos. Então a gente vai tentar buscar enviar artigos também, ou seja, vai ser um grupo completo ali de um grande aprendizado. E além disso, lá a gente vai estar disponibilizando também, a gente vai estar realizando, na verdade, um lançamento de um super curso de preparo do solo para altas produtividades. E especificamente para você que está lá no curso, vai estar com um preço super promocional, um preço não visto na internet ainda. Então você pode procurar que você não vai encontrar um preço próximo a esse. Então vai estar uma condição muito, muito, muito especial com diversos benefícios. Então não perca tempo. Link aqui na descrição, primeiro link aqui na descrição e link também fixado no chat. Só acessar ele que você já vai ser direcionado para o grupo e você vai ter esses milhares e milhares de benefícios que eu comentei agora. Beleza? Então é isso. Vamos dar continuidade. Agora eu vou falar já especificamente da questão do plantio da soja em si. O plantio da soja ele deve ser feito com a escolha do genótipo adequado ao ambiente de produção, ou seja, favorável às condições edafoclimáticas, de acordo com a propriedade e também o recurso financeiro disponível ao produtor. Em seguida, é feita a inoculação das sementes com as bactérias fixadoras de nitrogênio de boa qualidade. Normalmente, o plantio da soja ele é feito com espaçamento de entrelinhas de 0,45 metros, mais conhecido como 45 centímetros, a meio metro, 50 centímetros, e de preferência com a utilização de uma semente de boa procedência e sanidade. Eu vou estar comentando um pouquinho melhor isso em relação às sementes mais para frente. E nesse plantio, recomenda-se realizar o plantio da soja com uma profundidade de cerca de 3 a 5 centímetros e deve-se evitar de preferência o contato direto com o fertilizante, por isso pode acabar prejudicando a germinação da semente e a emergência das plântulas. Então, isso que eu falei são dados ali técnicos, né, baseados em diferentes artigos,
mas isso, claro, também ela pode se diferenciar baseado no tipo de solo, no tipo na cultivar de soja. Mas, assim, normalmente esses são os dados mais aproximados ali em relação a espaçamento de plantio ou a profundidade. Beleza? Outro ponto é em relação ao uso de máquinas e implementos agrícolas para o plantio da soja. A escolha de máquinas e dos implementos agrícolas que são utilizados no plantio da soja deve ser adequada e ajustada às condições previamente estabelecidas pelo produtor, como, por exemplo, o próprio o espaçamento utilizado, que eu citei agora há pouco. E é importante que essas máquinas e equipamentos estejam livres de patógenos presentes em outras áreas. Por isso é sempre bom essa questão de você tá averiguando bem as, as características do seu implemento ali para ser utilizado naquela área. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, só que uma propriedade bem pequena ali, então não vou estar utilizando, às vezes, um maquinário muito grande. E vice-versa, eu tenho uma área gigantesca, não vou estar utilizando um maquinário muito pequeno, porque senão a demanda não vai ser o suficiente. Essa questão de estar livre de patógenos ali, a questão de higienização é muito importante também. Parece ser algo bobo, assim, muitas vezes as pessoas não acabam levando em consideração, mas isso é muito importante, principalmente na questão dos nematóides. Eu já trabalhei um tempo com nematóides, assim, sei que qualquer contato ele pode já tá contaminando uma área. Então, por exemplo, você está utilizando maquinário em determinada área que é a presença de nematóide e você foi lá realizar o plantio em outra área para conter essa contaminação, para ter essa contaminação na outra área, é muito simples. Então, é preferível você, às vezes, gastar um pouquinho de tempo ali, pegar, realizar uma limpeza ali, para tentar evitar ao máximo ocorrer esses fatores. Beleza? E um ponto também é que a decisão do momento de entrada com as máquinas e os equipamentos da área de plantio da soja deve levar em consideração alguns pontos, como, por exemplo, umidade do solo, porque se entrar em solos encharcados, pode ocorrer a compactação, que acaba reduzindo o espaço poroso do solo e influencia na aeração e no desenvolvimento radicular. Além do que isso pode correr o risco, né, de estar atolando ali, né? Acho que vocês que estão ali no Instagram, ali, vocês já viram aqueles vídeos de aqueles maquinários que ficam atolando ali no meio da roça, né? Os tratores lá que ficam patinando. Os caras sabem que tá chovendo, que tá cheio de barro ali e resolve entrar lá. Se o cara não for bom ali para desatolar, não tem como não. Mas no caso aqui também, além do risco de atolamento, tem essa questão da compactação, porque o solo ele tá um solo úmido. Um exemplo para você, o solo tá úmido. Você entrou com maquinário. Esse solo ele vai ser compactado. Então você vai acabar compactando o solo. Se após você passou com maquinário tiver um tempo de seca, isso vai influenciar muito ali, né, nessa questão do solo. Então vai ficar um solo duro, pode-se dizer. Isso vai dificultar muito a questão da germinação. Então são outros pontos também relacionado até à questão da limpeza, essa questão da compactação, que às vezes as pessoas acabam levando muito em consideração, mas que devem ser levados sim em consideração porque são importantes e podem ter uma diferença significativa na questão de um bom desenvolvimento da cultura e que isso vai influenciar, claro, numa produtividade futura. Agora eu vou falar sobre a questão do planejamento agrícola e do planejamento financeiro. Considerando que o objetivo de qualquer negócio é obter o máximo possível de lucro, na produção agrícola é necessário que o produtor tome boas decisões com o menor custo operacional possível e com a máxima eficiência e produtividade. Na etapa de preparo e manejo do solo para o plantio da soja, não é diferente. Então, recomenda-se fazer o levantamento e fazer uma análise criteriosa de todos os custos, principalmente o custo com adubo, com fertilizantes, que acabam sendo elevados e acabam onerando esse processo produtivo. Então, assim, a menos que você tenha muito dinheiro para gastar e
Mas, assim, muitas vezes o produtor ali, ele busca ali produzir de forma satisfatória, fazer um bom plantio, a cultura ter um bom desenvolvimento, mas, claro, gastando ali o necessário, assim, sem gastar mais, porque muitas vezes você fazendo tudo certinho, você acaba tendo já imprevistos ali, que você vai ter que gastar um pouquinho mais ali. Então, para você evitar problemas, para você evitar ter que gastar mais que o normal ali, o ponto necessário é o planejamento. É antes da implantação da cultura. Voltando na questão lá, fazer uma análise do solo, ali isso vai ajudar muito você já vai saber todas as características daquele solo e como atuar em cima dele. Adquirir uma boa semente, nossa, eu vou pagar mais caro? Vai, mas você pode ter certeza ele, que se for uma semente certificada, uma semente de boa procedência, você não vai ter problemas com ela. Maquinários também, nossa, alguém vai plantar para mim, né? Ou então eu vou alugar maquinários. Nossa, esses são maquinários, eles são muito caros, mas às vezes são maquinários ali já de um maior porte, ou são maquinários ali com uma tecnologia que vai auxiliar no processo de plantio, isso vai contribuir também. Então, ali são nem digo como custo, são investimentos ali, porque é algo que você vai ter investido, você vai estar tendo um retorno. Então, é aquela frase ali, às vezes o barato sai caro. Então, às vezes, se você procura ali, nossa, eu vou pagar mais barato nisso, naquilo ali, às vezes você paga barato agora, você vai ter que gastar mais depois. Então, é compensável que você ele faça um investimento, às vezes você gasta um pouquinho a mais, mas você tenha certeza que você vai ter uma boa produção e você vai ter esse retorno financeiro mais para frente. E desse modo, a adoção, por exemplo, de um software para a gestão da fazenda é uma estratégia de aproveitamento de todo o processo que envolve seu negócio, pois ele vem contribuir com um controle integrado entre estoque, financeiro e as aplicações. Assim, essa gestão integrada ela vai trazer grandes benefícios para o planejamento do processo de preparo e manejo do solo para o plantio da soja. Isso é um ponto muito importante também. Muitos falam, nossa, eu não tenho tempo para fazer um planejamento. Ou então, eu não tenho conhecimento suficiente. Mas hoje em dia, na internet, ali, existem muitos softwares, muitos programas que auxiliam nesse processo. E são programas simples. Às vezes você encontra até programas ali gratuitos, ou com preço bem baixinho ali. Então lá, às vezes grande parte desses softwares, você coloca lá os dados da sua propriedade, minha propriedade conta com X tamanho, eu vou plantar isso, vou plantar nessa época, você coloca todas as características lá, e aí ele vai gerar um relatório para você, é, provavelmente baseado naquele relatório você vai conseguir fazer um bom plantio e, consequentemente, os resultados tendem a ser só satisfatórios. Agora, eu vou fazer uma listagem aqui, que baseado em diversas pesquisas que eu realizei em artigos ali, voltado principalmente em artigos da Embrapa, assim, então é algo já que foi bem estudado, bem consolidado. Eu procurei listar algumas práticas, as principais práticas para se considerar no plantio da soja. Algumas eu até já comentei durante a live até agora, mas eu vou procurar dar uma reforçada. No caso, eu listei 12. São 12 práticas para se considerar no plantio da soja. Mas antes de eu seguir, vou reforçando para você que chegou um pouquinho depois, você que não está desde o início com a gente aqui na live, reforço novamente para você se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito a gente. Ativa o sininho aí também, né? Faz com que você seja avisado. A gente tá lançando aí live toda semana. A gente está lançando vídeos também aí toda semana. Então você vai ser avisado quando a gente estiver lançando uma live ou um vídeo. Além disso, deixa o like. Isso ajuda muita gente, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas essa live. Então é muito bacana deixar o joinha, o likezinho para estar ajudando a gente. E comentar, fiquem à vontade para estar comentando aqui nos comentários aqui embaixo mesmo, ou então no chat aqui, o chat é de vocês ali, podem fazer perguntas, podem falar, deixar sua consideração sobre o tema. Você que está entrando ali agora,
fiquem à vontade para estar deixando ali de onde que você está falando, qual que é a cidade que você está falando, qual que é a sua relação com o agro, qual que é a sua relação com a cultura da soja, se você já teve alguma relação com a cultura da soja, fique à vontade para estar deixando aí também, para ter essa interação bacana aí, beleza? Ah, e outra coisa, para você também que chegou um pouquinho depois, ou que acabou perdendo alguma parte, ou vai ter que sair um pouco antes, todas essas lives que a gente faz, elas ficam disponíveis aqui no canal do YouTube. Então não se preocupe, caso você perdeu alguma parte, alguma coisa, vai ter que sair um pouco antes, ou teve que ir no banheiro. Fiquem tranquilos que isso aqui vai ficar disponível depois, então fica disponível para sempre aí, né? Quando tiver o YouTube. E caso vocês fiquem à vontade para estar assistindo quando quiser, caso vocês estão assistindo agora e quiserem assistir de novo, fiquem à vontade. Beleza? Então é isso. Vamos lá listar as 12 principais práticas para se considerar no plantio da soja. Primeira prática, manejo de plantas daninhas. É muito interessante conhecer o solo, entender como que está essa vegetação invasora da terra, identificar bem o tipo de daninha, o momento e o estágio que ela se encontra, permite que você faça um melhor controle usando o herbicida certo na dosagem necessária. Desse jeito, você acaba evitando que as daninhas elas criem uma maior resistência e podem interferir na qualidade da sua safra de soja. E o monitoramento das daninhas feito a partir de aplicativos é uma ótima prática no plantio da soja, pois você acaba centralizando as informações de produção de anos anteriores e você consegue realizar um planejamento de controle com um manejo antecipado, não só com químicos, mas também com rotação de cultura, cobertura de solo na entre-safra, entre outros. Então essa questão da planta daninha também é muito importante. O que muitos fazem ainda, muitos pensam tá lá, plantei tudo, aí quando começa a dar a planta daninha ali, não, vamos passar veneno. Chega lá, com maquinário, passa veneno, tá, coisa. Isso vai resolver? Provavelmente vai. Mas assim, é aquela questão que eu falei dos gastos ali, do gasto, do investimento, porque em vez de você esperar ter a planta daninha, tá lá para você passar o veneno ali, para fazer a aplicação química, para estar controlando, você não tenta antecipar em relação a isso. Ver as características do seu solo, se ela é propensa a ter muitas plantas daninhas, ver se você já plantou várias vezes, verifica o que ocorreu em anos anteriores, quais as principais presenças de plantas daninhas que teve na área e já tenta fazer um controle preventivo, evitar que essas plantas daninhas já se assolem na sua área. A própria questão do plantio direto é uma boa técnica, pode ser utilizada para evitar presença de plantas daninhas na área. Em relação ao que eu citei do software, de programas também, que eles auxiliam muito nessa questão ali, de você fazer esse planejamento de controle. Então é algo ali muito importante e se você conseguir antecipar ao máximo esse manejo, com certeza você vai ter uma menor dor de cabeça mais para frente e com certeza você vai conseguir economizar uma quantia boa nisso. Segundo ponto, umidade correta do solo. A umidade do solo ela faz a total diferença na germinação das sementes. Assim, a terra ela não pode nem estar muito seca, que isso acaba forçando a semeadura no pó, nem muito úmida também em excesso. A quantidade ideal de água é aquela que deixa o solo úmido sem para ser moldado nas mãos. Então, por exemplo, nossa, como que eu vou fazer esse teste de umidade? Hoje existem aparelhinhos também para você testar a sua umidade. Existem assim, aparelhos simples, que são relativamente baratos ali, que você acaba adquirindo na internet mesmo sem conta. Se aí você consegue posicionar no solo, e ele vai informar para você, ó, o solo, esse solo aqui, especificamente essa área aqui, tá com um percentual de X% de umidade. Então ele identifica bem, isso é bacana. Mas assim, tem um método mais simples para você identificar e você mesmo consegue realizar, que é pegando o próprio solo na mão ali. Por exemplo, se você pegar o solo, ele esfarelar, ele virar pó ali, você sabe que o solo está seco, isso é óbvio. Mas ele, você vê que o solo está úmido, se você pega ele na mão e você consegue estar moldando ele assim,
você vê que ele tem uma consistência bacana, quer dizer que é um solo ideal para você estar realizando plantio. Aí você vê que se já for um solo muito barrento, assim, aí não. Mas tem que ter esse meio termo entre não um solo muito seco e nem também um solo muito úmido. Ponto 3. Informações meteorológicas. Em períodos, por exemplo, de fim de inverno, começo da primavera, muitas regiões acabam enfrentando uma escassez de chuva, o que acaba trazendo uma incerteza para o produtor. Assim, uma boa prática para o plantio da soja é ter informações meteorológicas com acesso a determinados canais de confiança. E com uma informação apurada, você pode até se arriscar a fazer a semeadura no pó. Claro, isso não é tão recomendado, mas se as chuvas estiverem previstas para acontecer em cerca de 10 dias, por exemplo, isso também acaba evitando o plantio em fases com mais chuvas, o que pode também trazer problemas. Então, assim, um outro ponto também que é bem orientado cada vez mais é você ter em mãos cada vez mais esses relatórios meteorológicos, principalmente hoje, em que os aspectos climáticos estão cada vez mais, igual eu citei na live algumas semanas atrás, que eu falei sobre irrigação, eu falei que o tempo está maluco. Então eu acabo utilizando esse termo mesmo, que hoje o clima está maluco, assim, pode-se dizer, né? Antigamente, ali você falava de clima, aí você falava com os avós, com o pessoal mais antigo, já tinha aquela regrinha ali, né? Que era o que já sabia o que cada mês ia acontecer. De novembro, dezembro, janeiro, época de chuva. A partir disso ali, né? Porque lá no meio do ano, ali, época de inverno, final do outono, já é época de seca, então já era bem reguladinho. Hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes no verão, tá até um tempo frio, tempo sem chuva, aí chega no inverno tá chovendo, tá um tempo calor, então às vezes você não consegue ter uma noção ali do que pode ocorrer. Mas se você tiver em mãos ali uma boa informação, hoje procurando na internet, você consegue encontrar esses relatórios ali baseados em diversas estações meteorológicas, em que lá vai estar constando ali dados meteorológicos dos últimos, sei lá, 5, 10 anos, na região específica. Então, eu moro, que nem eu moro aqui no interior de São Paulo. Então, eu quero os dados meteorológicos da estação mais próxima daqui para essa região. Daí você consegue obter uma média ali. Nossa, nessa média se baseou que nessa data aqui, todos os anos, dos últimos 10 anos, em 9 teve chuva. Então você consegue ter uma boa noção ali, e você consegue estar realizando já um plantio com uma maior segurança ali, sem ter medo de ter um período de muita escassez de água ou também um período de muita chuva que pode estar influenciando negativamente no processo de plantio. Agora, em relação às sementes, que eu acabei citando ali no começo também, que é em relação às sementes certificadas. A semente ele é um dos insumos mais importantes e o que reflete diretamente no potencial produtivo da lavoura. Então, vale demais apostar em sementes certificadas que garantem um mínimo de germinação e vigor nas condições reais de campo. Assim, você tem uma maior garantia que vai iniciar a safra com um risco menor, como, por exemplo, a necessidade de ter que fazer uma ressemeadura, ou seja, ter que plantar novamente. Então, ali você tendo uma semente certificada, uma semente de qualidade, você pode ter, claro, realizando o plantio de forma adequada, baseado na profundidade ideal, num clima bacana, você pode ter certeza que se você plantou, você vai ter um percentual ali de germinação altíssimo, beirando os 100%. Em relação às sementes também, tem a questão do tratamento de sementes, que cabe ressaltar a importância das sementes tratadas, o que acaba possibilitando que você tenha mais proteção e sanidade no arranque inicial das plantas. Portanto, o tratamento de sementes ele é um cuidado fundamental para se ter um stand inicial de qualidade. E conhecer o complexo de doenças do solo da sua área, assim como o histórico de pragas, ajuda muito na escolha dos produtos corretos e minimiza problemas iniciais com pragas e com doenças.
a gente sabe muito que cada vez mais existe presença ali de pragas, de doenças, de próprias plantas daninhas ali na área. E a forma de se mais procurar evitar a presença delas na área é se anteceder a elas. É a mesma coisa que eu citei ali no primeiro ponto, que é em relação a plantas daninhas. Como evitar ali que essa grande presença de pragas e doenças na área? É se anteceder a elas, é ser mais rápido que elas. Então, antes delas estar ingressando na área, ali, se possível, é você já estar buscando, tem em mente, ele teve já planejado quais que as possíveis pragas, possíveis doenças ali, que podem estar assolando naquela área, e já ter ali em mãos ali as principais técnicas, quais as principais formas de controle que você pode estar realizando, para, se possível, não ocorrer, mas se ocorrer, você já sabe o que realizar e isso não vai afetar em nada a sua cultura. Então, um ponto inicial para se evitar isso é você fazer esse planejamento e, a partir disso, estar realizando esse tratamento de sementes. Um ponto também que é muito importante, às vezes não acaba sendo levado muito em consideração, que é a questão da posição da semente durante a semeadura. É necessário também entender a posição da semente em relação ao fertilizante dentro do suco, assim, uma vez que a ideia é não prejudicar a germinação e o desenvolvimento do sistema radicular, é preciso ter certeza que o fertilizante esteja abaixo e ao lado da semente. Uma boa prática no plantio da soja é garantir que o fertilizante ele não seja colocado junto para evitar a perda da qualidade da semente, como visa o processo de salinização. Então, o que ocorre muito é o produtor ele acaba realizando o plantio, né, a semeadura, junto já com o fertilizante. Então, ele acaba colocando ali na semeadora, ou a forma de ele estar lá semeando, ele já coloca junto o fertilizante e as sementes. É uma prática errada? Pode-se dizer que não, porque é muito utilizado e também se for feito de forma correta, só tende a ter dados positivos, mas deve ser realizado com muito cuidado. O maquinário que você está realizando tem que estar bem ajustado, bem certinho, porque às vezes o que você está fazendo como um benefício, isso pode acabar influenciando negativamente. Porque você tem que procurar dispor, o ponto principal ali é a semente. Então você tem que procurar dispor a semente de forma adequada, ideal que ela tenha uma boa germinação, e, claro, você está dispondo ali o fertilizante que ele auxilie no desenvolvimento da cultura e não atrapalhe. Então, essa questão da posição da semente também é um ponto que deve ser levado em consideração e deve ser ficado muito atento em relação a isso. Ponto 7. Cultivares recomendados à região. É verificar se as cultivares de soja estão recomendadas à região onde está sendo feito o plantio. E isso você consegue verificar nos materiais da Embrapa. Eu Nessas pesquisas que eu fiz para fazer principalmente o aulão de hoje, eu busquei referências em muitos materiais da Embrapa. E lá tem muitos materiais, muitos artigos que eles informam essa questão de regiões ali, de cultivares adaptados para cada tipo de região e que são bem atualizados. Então lá está marcando, moro em região X. Lá fala lá você consegue encontrar, baseado na região ali que você mora, que você deseja realizar o plantio, qual o tipo de cultivar que é mais recomendada para você estar realizando naquela área. Pode ser que você planteou que tenha sucesso? Com certeza. O que ele dá é uma recomendação. Então, baseado nessa recomendação, se você utilizar essa cultivar, você, claro, fazer todo o manejo ali de forma adequada, com certeza ele vai ser uma cultivar que só tende a se desenvolver de forma positiva naquela área e naquela região. Ponto 8, regulagem da semeadora, que tem a ver com a questão da posição da semente, ali que eu falei também. Então, um ponto, uma verificação muito importante na plantio da soja é checar a plantadeira. Então, é necessário que a semeadora esteja regulada para abrir o sulco, depositar a semente e fechar o sulco. Assim, é, a, vale, vale a pena, né, fazer a regulação no galpão da fazenda por conta de uma melhor estrutura e da maior disponibilidade de tempo. Então, o que muito ocorre também
às vezes na correria, né? É normal também, não dá para julgar assim, nossa, não fez. Às vezes pega ali a semeadora, ali coloca ali já a semente, vai tudo, já vai para o campo. Aí, sei lá, você está começando a plantar ali, ou você já plantou um pouco ali, você vê que às vezes está abrindo suco ali, está depositando semente, mas não está fechando suco. Ou então está abrindo suco, está jogando muita semente sem um espaçamento adequado. Ou então está abrindo e fechando suco e não está caindo semente. Ou então não está nem abrindo suco. E esse é um ponto assim, que se você não ficar atenção já do começo, você pode, às vezes, você trabalha um bom tempo ali, você vai ter que refazer ali, né? Então, se possível ali, às vezes é um tempinho que você gasta ali, meia horinha, né? Depende muito, mas que isso é muito importante também. Então, ó, primeiro ponto ali, chegou no galpão, antes de você realizar o plantio, fazer essa regulagem, chegar lá na semeadora, ver, faz um teste, né? Pega um pedacinho ali, passa ali com a semeadora, ver se ela plantou certinho. Não, beleza. Aí você dá continuidade. Então é um ponto ali, com todo tipo de maquinário. Se você fazer uma regulagem, se você verificar, averiguar antes de estar realizando qualquer atividade no campo, isso é muito recomendado e isso é essencial. Tem também a regulagem da semente, que é sempre importante regular a semente, a quantidade de semente por metro de plantio, através da recomendação da cultivar para a sua região, buscando estabelecer a população ideal de plantas para que ela expresse seu maior potencial produtivo. Então, assim, lá no começo você tem um espaçamento ali básico ali para você estar fazendo, mas isso vai depender muito do tipo de cultivar. Há cultivares que você faz um espaçamento mais fechado, há cultivares que você tem que fazer um espaçamento mais aberto. Então, não adianta nada. Eu utilizei uma cultivar ali que ela precisa, às vezes, de um espaço maior para se desenvolver. E fiz ela bem apertadinha ali. Isso vai acabar sufocando, ela não vai se desenvolver direito e, consequentemente, ela não vai ter uma produtividade satisfatória. Então, esse é um ponto muito importante também, é você fazer essa regulagem baseada no espaçamento recomendado por tipo de cultivar que você está semeando naquela área. Baseado nisso também, relacionado à questão de regulagem, baseado na questão do espaçamento ali da semente, velocidade ideal para a semeadura. Então, a velocidade de plantio, ela depende também de vários fatores, como, por exemplo, tipo de solo, tipo de máquina, umidade, compactação da área. Em média, a velocidade de plantio no Brasil fica por volta dos 5 quilômetros por hora, variando entre 4 a 6 quilômetros, novamente, segundo artigos da Embrapa. Mas isso, o próprio está marcando ainda, depende, né? Depende do tipo de solo, depende da máquina. Às vezes, há máquinas que elas conseguem desempenhar um bom plantio numa velocidade mais rápida. Às vezes, existem máquinas inferiores que você precisa ter uma velocidade mais devagar, mas isso é muito importante também. Então, às vezes, nossa, preciso, sei lá, a gente está em momento de Copa aí, né? Daí o cara lá que tá plantando tá trator, nossa, precisa assistir o jogo lá, precisa assistir o jogo do Brasil, precisa assistir o jogo ali de qualquer outra seleção, vou plantar rápido ali. Saco, tá com o pau ali. Mas aí você vai ver no final, ali, o negócio foi feito de qualquer jeito. Não, então não. Ele tem se tem uma velocidade recomendada, ela deve ser seguida. Por quê? Porque isso vai facilitar ali numa deposição da semente de forma mais ideal e isso vai influenciar muito no processo de emergência, no processo de desenvolvimento e, consequentemente, na boa produtividade. Outro ponto, boa distribuição. O arranjo na hora do plantio precisa ser definido pela densidade da semeadura, pelo espaçamento entre as fileiras e pela uniformidade de distribuição de plantas dentro dessas fileiras. Então, estudos da própria Embrapa mostram que a distribuição com os melhores resultados para a soja de crescimento indeterminado é o espaçamento entre 40 e 50 centímetros de distância entre as linhas. Novamente reforçando, isso é uma média baseada pela Embrapa, mas isso vai depender muito da cultivar que você está utilizando, do tipo de solo, entre outras características. E o último ponto, profundidade do sulco, que é evitar que as sementes elas estejam sob uma profundidade maior que 4 centímetros
Então, o ideal é que ela esteja entre 2 e 4 centímetros para evitar que ela gaste essa energia excessiva para ter um desenvolvimento que às vezes acaba não sendo tão uniforme. Então, seguindo à risca todas essas práticas no plantio da soja, a sua safra ela vai ser mais produtiva, ela vai trazer mais qualidade para os grãos e um planejamento bem feito, ela traz muitos ganhos. Então, são pontos ali, se você for bem, reparar bem atenção nesses pontos que eu citei, não tem nenhum ponto, um segredo, assim, não tem nada assim, nossa, eu tenho que fazer isso, é muito difícil. Não, são pontos básicos, são coisas muito simples ali. Às vezes o que você vai gastar é gastar um pouquinho de tempo ali. Vai gastar um pouquinho de tempo para planejar, gastar um pouquinho de tempo para buscar informação, gastar um pouquinho de tempo para correr atrás, para ver ali. Mas são tempos ali, é um tempo ali que você vai gastar que vai ser um tempo bem precioso ali. Que com certeza, se você colocar tudo em prática, todos esses aspectos, você só tem a ter sucesso ali no seu cultivo e com certeza você vai ter um retorno muito satisfatório. Então é isso, galera. Já venho agradecer a presença de todos aqui, né? Fico muito feliz, mais uma sexta-feira, estar aqui a presença de vocês aqui. Fico muito feliz mesmo, muito honrado. E, novamente, deixando a nossa dica aí para quem não acompanhou aquela hora, se você quer saber tudo sobre a questão de um bom preparo do solo para se ter altas produtividades, se você quer ter conteúdo exclusivo voltado à questão de um bom preparo do solo, quer saber tudo sobre a questão do planejamento de plantio, controle de plantas daninhas, doenças, pragas, quer saber tudo sobre a questão de fertilidade do solo, correção do solo, parte de análise de solo, o próprio processo de plantio em si, acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo, ou então o link fixado aqui no chat, que você vai ser direcionado para o nosso grupo. Lá a gente vai enviar todos esses tipos de informação, a gente vai estar buscando enviar lá também e-books ali sobre o tema, planilhas de apoio. Além disso, a gente vai estar deixando lá, a gente vai estar fazendo um super lançamento lá do nosso curso de preparo do solo para altas produtividades, o curso mais completo que você vai encontrar em toda a internet. Então, nesse curso, você vai aprender em questão de planejamento de plantio, sobre análise e interpretação do solo, quais são os principais sistemas e técnicas de preparo do solo. Você vai saber todos os aspectos que envolvem a correção do solo, a fertilidade do solo e outras práticas culturais, como rotação de cultura, sistema de plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta. Vai saber como realizar um bom manejo de plantas daninhas, de pragas e doenças do solo e quais são os principais cuidados na realização do plantio, de forma mais aprofundada do que eu citei até agora há pouco. Aí. Tudo bem? Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, primeiro link aqui na descrição, o link fixado aqui no chat. Não perca tempo, acesse agora, né, já está disponibilizando muita coisa bacana lá, não perca tempo, entre lá também. Beleza? Então é isso. Estamos já dando o nosso tempo aí, quase uma hora de live, né? Esse pessoal aí já tá meio cansado, né? Sexta-feira, faz parte, né? Mas, novamente, muito obrigado a todos. Deixo mais uma vez o agradecimento e até semana que vem aí com a presença de todos. Então não se esqueça de acessar o link aqui na descrição para estar acompanhando mais sobre o preparo do solo e semana que vem estamos aí de volta. Beleza? Obrigadão então, até mais e tchau, tchau.